Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná neste sábado, 28 de fevereiro, terminando o mês, né? O segundo mês já de 2026. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Grandes por Bessa um convidado especial que levou um tempo para vir aqui, mas hoje está aqui finalmente, que é o nosso ex-prefeito de Curitiba, atual secretário do Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Paraná, Rafael Greca. Bom dia, Greca. Bom dia, Reinaldo, bom dia, telespectadores. É uma alegria poder encontrar vocês aí na RIC TV. Obrigado. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, specialmente al gruppo musicale Camerata Antiqua di Curitiba, em Brasília. Bom, esta voz que a gente acabou de ouvir é, claro, né, do Papa Leão XIV, com quem o meu convidado de hoje, Rafael Greca, esteve há menos de um mês no Vaticano. Eu fiz questão de começar essa entrevista com o Papa Leão XIV, saudando a nossa Camerata Antiqua de Curitiba, porque foi um feito, né? Acho que é o primeiro Papa da história que assistiu um concerto da Camerata Antiqua de Curitiba, não é, Rafael? Nós tivemos 2 papas amigos de Curitiba, né? Que tem ligação agora com a história musical da cidade. O primeiro foi o Papa São João Paulo II, o nosso Papa, o Papa polonês, que levantou 2 milhões de pessoas, levando-as ao estádio do Curitiba Futebol Clube, quando nós colocamos a casinha polaca para ele partir o pão e o sal, e os poloneses cantaram todos juntos, e daí os nossos músicos lá na época já fizeram o som do Stolat. Stolat, Stolat, Nierjin, lá, Yesherlá, Yerjin, lá, que é o Viva 100 anos. A polacada adorou cantar, mas mais quem deu o suporte foi o grupo coral mais importante da cidade, que é a nossa Camerata. Depois houve a missa no Centro Cívico para 2 milhões de pessoas, quando João Paulo II disse: o Papa tem que ir embora, e o povo dizia: ei, o Papa é nosso rei. E o Papa João Paulo II, muito condescendente, muito simpático, do alto do trono, que era o trono da catedral, que estava posto na Praça do Centro Cívico, disse assim: o que fazer se o Papa tem que voltar para Roma, se São Pedro escolheu Roma e não Curitiba? Bom, passaram-se tantos anos, nós tentamos trazer o Papa Francisco, eu me correspondia com ele, no tempo da pandemia ele me ajudou muito, quando fez aquele breve pontifício, onde ele recomendou aos católicos que vacinassem e que se vacinassem em favor da vida. Foi um pouco antes dele fazer aquela comovente aparição sozinho na Praça de São Pedro, diante da imagem da Virgem Salus Populus Ele atravessa Romanos. a praça, né? A pé. Caminhando, isso. E fica do lado do Cristo das Pestes e da Nossa Senhora Saúde do Povo Romano. Bom, o Francisco não quis vir, foi ao Paraguai, mas não veio ao Paraná. Tinha tudo para vir, porque ele era jesuíta, ele já tinha vindo aqui no nosso colégio, no Medianeira, quando ele era geral dos jesuítas, e nós éramos meninos. Nós fomos ouvi-lo no auditório do Colégio Medianeira, dar uma aula de formação moral para nós. O Papa Francisco. O Francisco, o cardeal, e na época o bispo Bergoglio, né? Isso. Ou o geral dos jesuítas na Argentina. Assim como o Papa Leão XIV... O Papa Leão XIV esteve aqui também, né? Vinha aqui porque ele é agustiniano, vinha visitar a Igreja de Santo Agostinho, visitar os seus irmãos aqui. Ele conhece Curitiba. E o que aconteceu? O ano passado, eu fui a Roma, depois que a Margarita faleceu,
o Papa Francisco nos convidou para uma conversa sobre sustentabilidade para formar aquele borgo que agora já existe, que é lá no Castel Gandolfo, a fazenda urbana de Roma, que é o borgo Laudato Si. Tem o nome da encíclica do próprio Papa Francisco, que é Louvado seja Senhor. E daí, nessa conversa, nós conversamos sobre as relações do Brasil com o Vaticano, e Sua Santidade lembrou que o ano que vem, esse ano de 2026, seria o ano das 200 anos das relações diplomáticas do Brasil com o Vaticano. Naquele ano de 1826, o padre diplomata Cônego Vidigal, que agora é nome de uma favela no Rio de Janeiro, favela do Vidigal, atravessou o oceano e levou a carta súplica de Dom Pedro I e da imperatriz Dona Leopoldina de Habsburgo, que o padroado dos bispos no Brasil deixasse de ser português, porque já fazia 4 anos da independência do Brasil, e os bispos não podiam ser escolhidos por Portugal, no caso, pelo rei de Portugal, Dom João VI, mas deveriam ser escolhidos no Brasil pelo rei do Brasil, que era Dom Pedro I e a imperatriz Leopoldina. E daí o que aconteceu? O Vaticano fez relações com a Santa Sé, que era o Papa Leão XII. Agora é Leão XIV. O cardeal do Rio de Janeiro apresentou um livro nessa nossa ida a Roma, lançou na Embaixada do Brasil junto a Santa Sé, o cardeal do Orani Tempesta. É um livro lindo, de leão a leão. Tá? E conta toda a história da igreja no Brasil, inclusive a rumorosa questão que depois provocou um pouco de oposição para Dom Pedro II, que foi a questão religiosa que sobre o bispo Dom Vidal, lá do Recife, que era uma coisa também sobre quem que decidia quem ia ser bispo em cada região. Agora não tem mais isso, agora é só o Vaticano que decide. Tá certo. Mas nós conseguimos marcar a turnê. Você quase que perdeu a audiência com o Papa, né? Não, mas calma, devagar. Daí eu sugeri ao Papa que aceitasse uma missa em Santa Maria Maior, que é a igreja de Nossa Senhora, porque o Brasil é consagrado a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, na igreja de Santa Maria Maior, que é a primeira igreja mariana, que é do ano 334. E essa missa é feita por todos os padres brasileiros que estão estudando em Roma, mais 10 cardeais, os brasileiros e os portugueses, e isso acabou acontecendo. E daí nós levamos a Camerata com um programa maravilhoso, que é a missa de Nossa Senhora da Conceição, do padre José Maurício Nunes Garcia, grande compositor mulato brasileiro, filho de uma portuguesa negra da ilha da Guiné, com um português, daqueles muitos portugueses do Rio de Janeiro. E daí nasceu essa ideia desse concerto. Mas daí nós já fizemos uma turnê e conseguimos também, com o apoio do reitor Ricardo Gentile, do reitor Gentile, da Universidade da Sapiência, nós conseguimos fazer um concerto no prestigioso auditório Alla Sapienza, da Universidade de Roma, que é um auditório de 1303. Ponham na cabeça, a Universidade do Paraná é de 1912, a PUC é de 1954, a Universidade de Roma é de 1303. Bom, daí nós fizemos também 2 concertos, um na Embaixada do Brasil, na Praça Navona,
o embaixador Mosca nos recebeu e o embaixador Everton Castro, junto ao Vaticano, nos recebeu. E nesse concerto, o concerto foi de música polifônica na Sala Palestrina, que foi aonde o Palestrina convenceu o Papa Inocêncio X de aceitar a música polifônica, abandonar só o canto gregoriano. Foi aonde nasceu a música mesmo, a música de 12 tons, de 12 semitons, a música como nós a conhecemos hoje. E o cume... Eu preciso tocar minha entrevista aqui. Não, mas só um minuto. O cume de tudo isso foi isso que aconteceu aí, que o Bessa botou a voz de sua santidade. Eu prometo que agora eu vou calar a boca. Foi a gente conseguir cantar o Carinhoso, cantar Vila Lobos, cantar Trenzinho Caipira de Vila Lobos, cantar as Baquianas, fazer isso na aula Paulo VI, na frente do trono do Papa, no coração do Vaticano. Tá certo. Então, com todo respeito ao Papa Leão XIV, vamos encerrar o capítulo Vaticano aqui, porque a gente tem muita coisa para falar com você, né? Estou aqui, para quem está pegando agora o programa, hoje estou recebendo aqui no Grande Expo Bessa o ex-prefeito de Curitiba, mas como ele mesmo diz, né, prefeito emérito. Você, agora tá essa conversa, né, que você vai ser candidato ao governo ou não vai, mas você é um eterno, você se considera um eterno prefeito de Curitiba, né? Eu sou triprefeito de Curitiba, mas mais do que isso, eu sou entusiasmado pelo Paraná. Desde menino, meu pai me levava, era engenheiro do DR, me levava a andar pelo Paraná e coletar amostras de terra em todas as regiões. Eu tenho a minha coleção de terrinhas. Eu duvido que os pré-candidatos meus e também dos outros partidos saibam identificar pela textura cada pedacinho de terra do Paraná, como sei eu, porque aprendi com meu pai e com o professor geólogo Riad Salamuni. Olha só, antes da gente entrar nessa seara política aí, mas eu queria, tem muito assunto aqui que eu quero explorar com você. Você falou há pouco, né, da Margarita. A Margarita, sua esposa, não sei quantos anos vocês foram casados? 43, me faz uma falta imensa, dói muito me lembrar dela, mas sempre com ternura. E agora ela está eternizada no Prêmio de Música Margarita Sansone, no valor de R$100 mil, que todos os anos eu pretendo dar, claro que corrigindo os valores, se o país cair na desgraça da inflação, para 10 músicos importantes. Esse ano nós demos para 7 músicos principiantes e o prêmio principal nós demos para Gabriela de Lácio, de R$30 mil, porque ela foi, né, a mulher que recebeu do príncipe William, futuro rei da Inglaterra, a distinção de ser, a partir da sua performance na Ópera de Londres e na Ópera de Paris, a cantora soprano mais destacada do ano de 2025. E a Gabriela veio a Curitiba e cantou o concerto da 43ª Oficina de Música de Curitiba. E se tornou minha amiga. E agora me prometeu que vai pegar o livro de poemas da Margarita, O Dentro da Gente, que é um livro muito lindo, que a Margarita escreveu quando era mocinha, e que tem capa do Juarez Machado, olha só. Que era amigo nosso também, sim. E fazer uma cantata para a Margarita, uma pavana para a Margarita. Nós vamos ter uma música para a Margarita. E eu, eternizando a Margarita em música, eu me sinto muito bem, porque eu acredito muito no coro dos anjos. Que os anjos te recebam com cânticos de glória. Você imaginou, Rafael, que um dia você viveria sem a Margarita? Teria um... Nunca. Sempre pensei que ela ia ser viúva e a mais linda viúva de Curitiba. E eu era muito mais safado, né? Mais gordo, mais louco, menos contido. Ela pegava muito no seu pé? Não, comia todas, né? Comia todas as comidas, bebia todas as bebidas.
eu tinha tudo para ser o defunto primeiro, né? Mas ela não gostava disso, ela queria outra coisa, ela queria que fosse uma morte tipo Ulisses Guimarães e Dona Mora. Ela me dá a mão e nós dois cairmos de helicóptero. Ela achava bom isso. Olha só. Ela era então uma pessoa assim mais... Ela era muito interessante e muito espiritual. Quando comunicaram a doença para ela olhou para a médica, olhou para mim, olhou para toda a junta médica e disse, olha, isso seria um problema se eu tivesse 40 anos. Como eu tenho quase 80, isso não é um problema porque faz parte e eu aceito completamente a vontade de Deus. Olha só, então estava já... A Margarita era muito espiritual, né? Então, tanto ela como eu cremos muito na vida eterna e na dimensão eterna da vida, que torna os homenzinhos e as mulheres, torna homens e mulheres muito pequenininhos quando se medem na medida da mediocridade. A vida humana é sopro. É verdade. Nós vivos somos pó levantado, mortos nós somos pó deitado. E todos que se acham tão importantes, em pouco tempo viram pó deitado e deixam de ser pó levantado, mesmo que sejam um pó significante. Agora, se você vier a ser governador do Paraná, né, que você está nesse movimento, enfim, claro que, né, você vai lamentar o fato de não poder dar esse título à Margarita, a não ser póstumamente, né, de primeira-dama do Estado, né? Ah, sim, mas ela estará sempre comigo e eu pretendo permanecer governador viúvo. Tenho muito carinho por muitas pessoas, por muitas moças, mas agora... E muitas moças por você também. Também. Pelo que eu vejo nas redes sociais. Estou na moda, mas na verdade... Você está aberto para um relacionamento futuro ou não? Vamos pensar, não sei. Eu estou que nem meu avô Valdomiro, Manuel Valdomiro de Macedo, que morreu idolatrando a vovó Lolé, que era a sua mulher, a mãe do meu pai e dos meus tios. Mas o que eu quero dizer que eu acho importante? A inspiração da Margarita vive dentro de mim e está em mim. Quando a gente faz uma pousada de Maria, como ela fez, 12 anos antes da Lei Maria da Penha, ela já se tornou imortal. Quando ela criou a Fundação de Ação Social, ela já se tornou imortal. Quando foi a primeira-dama que foi, nós ganhamos juntos o Prêmio Mundial do Habitat em 1996 em Istambul, que não foi pouca coisa. Levamos um biarticulado para Istambul. Eu me lembro. Até está na minha rede social hoje. Eu botei umas fotografias que, graças a Deus, no celular, de vez em quando, umas coisas aparecem, né? Aparecem assim que nem inspirações do Espírito Santo. E tem uma fotografia minha tomando café turco do lado de um biarticulado no Sultanahmet, que é o bairro de Istambul, na quarta vez que eu e a Margarita fomos para Istambul, mas não deixamos para menos, fomos de biarticulado, levamos a dona Ruth Cardoso, o Jaime Lé também foi muito bonito. Oswaldo Navarro foi comigo, o Mauro Magnabosco, o saudoso Ivo Mendes Lima, e a Margarita foi para falar das políticas voltadas para as mulheres na época. O que fez a dona Ruth ficar muito impressionada com ela e que acabou me dando a vontade que a dona Ruth inspirou de me tornar ministro do Fernando Henrique, mais tarde. Bom, homem é homem e as suas circunstâncias. Agora, eu tive uma promessa do governador Ratinho de ser o próximo candidato a governador do Paraná pelo PSD. Isso foi feito em presença do Kassab e do governador, primeiro numa reunião privada, depois num grande jantar no restaurante Madalosso. Passaram... É o palco político aqui de Curitiba, né? Sim. O próprio governador sugeriu que o Eduardo fosse secretário das cidades, exatamente para que ninguém quisesse ocupar a Secretaria das Cidades.
Depois, na hora que era para ser assim, nós elegemos juntos o Eduardo. Houve um silêncio muito grande, o Ratinho fez o seu verão maior, e esse silêncio foi se prolongando, e eu não precisava nada, não queria nada, estava muito feliz, comecei a reescrever o meu livro Curitiba, Luz dos Pinhais, e estava pensando, inclusive, em catalogar todo o acervo da Margarita para deixar tudo em ordem, no caso dos meus herdeiros, ou no caso de eu legar os bens culturais que nós temos e que são muitos, legar, por exemplo, por Museu Oscar Niemeyer, para uma coleção Margarita e Rafael. Bom, o governador me surpreendeu, me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Sustentável. Eu relutei para aceitar, mas daí aceitei e gostei. Adorei ser secretário do Papa Francisco em Curitiba. Repeti a ideia de que não tem planeta B, de que a Mata Atlântica é um patrimônio cultural inestimável, e agora, passado um ano, a missão está cumprida. O cadastro ambiental rural está na nuvem do Google. Já 250 mil propriedades já tem a possibilidade de ter CEP rural. E falta ainda fazer outros 250 mil. Tem uma campanha junto com o CREA para que os agrônomos e os engenheiros e os proprietários entendam que nós precisamos colocar tudo no CAR, na nuvem, porque cada propriedade rural tem 20% de reserva legal, cada beira de rio tem 50 metros para cada lado quando o rio é grande, tem 20 metros quando o rio é menor, quando é córregozinho tem 10 metros ou 15 metros para cada lado, e o Paraná está aplicando o Código Florestal, e nós podemos dizer para a Europa, já com essas 250 mil propriedades cadastradas, que nós temos mais do que o que se diz que nós temos de Mata Atlântica. Nós temos muito mais Mata Atlântica do que o que compreende o Parque Nacional do Iguaçu, a beira dos rios, o grande parque de Guaraqueçaba, o grande parque da Serra do Mar. O agronegócio não faz mal ao mundo. E se a gente juntar Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Alemanha, eles todos falam mal de nós, querem tomar a nossa floresta, mas na verdade todos eles têm muito menos área verde do que nós. Então, eu quero também ser governador do Paraná por causa disso, para levantar o nome do Paraná em lugar bem alto, para fazer o CAR colocar no campo o hipervisor urbano que eu coloquei em Curitiba. Eu quero colocar um hipervisor do Paraná no Paraná. E sem essa bobagem que foi motivo da controvérsia com o ministro, com o parecer do ministro Flávio Dino outro dia, de dizer que se a Celepar for privatizada, nós perdemos os dados. Isso é uma tremenda besteira. Nós temos o ICI, que já foi privatizado. Um dia da minha gestão, porque o Fruit dizia todo dia que os dados do ICI iam ser usados para fraudar o IPTU, para maltratar Curitiba, pus tudo num carrinho de supermercado, todos os cartuchos dos códigos-fonte, e levei para a prefeitura. E entreguei para o secretário da Fazenda. Esses dados estão num cofre lá no Palácio 29 de Março, e ninguém pode violar IPTU algum ou código-fonte algum. O importante não é quem administra os dados. O importante é quem sabe gerir com honestidade, competência, inovação e inteligência os dados. O que nós faríamos sem o ICI? Os prontuários de saúde, os prontuários de SUS,
toda a muralha digital, a maravilha do hipervisor urbano, todos os alvarás automáticos da prefeitura, tudo isso tem que ser colocado num novo horizonte. O modelo Celepar foi o mesmo modelo da Telepar, foi o mesmo modelo da Sanepar, é um modelo já... Superado, você acha? Talvez superado. Agora, tudo tem que buscar sempre o interesse público, a modicidade das tarifas públicas, as privatizações têm que acontecer com honra. Uma vez eu vi a Margaret Thatcher dar de dedo no Fernando Henrique e dizer assim sobre as privatizações no Brasil. Foi lá no Hotel Maxud, em São Paulo. Eu era ministro. A Thatcher, a dama de ferro, falando da comparação das privatizações inglesas com as brasileiras, disse shame on you, vergonha sobre você, e apontou o dedo para o Fernando Henrique. Então, vejam, de repente, o Brasil precisa pensar em centro, em modicidade de custos, em respeito profundo ao povo, em amor grande, grande, grande à terra, porque o amor é a condição da missão. E a legenda latina reverbera dentro de mim. Amor omnia vencit. O amor tudo vence, se o Senhor nos fortalecer. Inclusive na política, o amor pode vencer? Claro que vence. Eu já ganhei uma vez, ganhei do Taniguchi, do Jaime Lerner, do Gerson Gelman, do Ceni Viva, que depois ficou muito meu amigo, do Lubomir Ficinski, e virei candidato. Mas agora, na atual conjuntura, em 2026? Eu vou pensar no dia seguinte, né? Porque Ortega y Gasset, que era mais sabido que você e eu, e que todos que estão me ouvindo, disse assim: o homem é o homem e suas circunstâncias. Se houver uma circunstância adversa para mim, se o Kassab e o Ratinho desdizerem o verso, eu vou pensar no dia seguinte. Bom, a gente infelizmente já chegou ao final aqui, mas eu vou dar um... Era bem o que você queria ouvir? Era. Eu estou precisado. Confesso o sapo não pula por boniteza, pula por precisão, disse o Guimarães Rosa. É verdade. Ou por outros motivos também. Né? Mas o seguinte, você agora... Não, às vezes pula para não morrer também. Mas veja, o Alexandre Cury... Às vezes, daí que vem a expressão engolir sapo, mas às vezes o próprio sapo engole uns sapos também, né? Porque tem um vídeo aí de um sapo que engole um bicho e o bicho explode dentro da boca dele. A cadeia alimentar da política é muito antropofágica. Mas, haja vista o que está acontecendo em Brasília, nós sempre apoiaremos o nome do Ratinho Júnior para candidato a presidente da República. E estimamos que conosco ou sem nosco, ele vá para lugar alto, porque a luz nasceu para brilhar em lugar alto e o Paraná merece, pela primeira vez na sua história, ter um governador do estado. Você virou, Rafael, uma celebridade. Ter um presidente da República, desculpe, governador do estado ele já é. Sim. Um presidente da República. É verdade, acho que nunca... E governador do estado, mais uns dias, vai ser essa joia humana que é o nosso amado Darcy Piana. É verdade. Agora a partir já do início de abril, né? Se não me engano, dia 4. Sim. Bom, para encerrar aqui, você virou uma celebridade das redes sociais, né? Você hoje você encarnou um personagem, como é que... Eu nunca fui um personagem, eu sou o que eu sou, sempre fui assim, sempre fui divertido, Não, isso é verdade, você sempre foi, mas... Estamos celebrando agora o meu discurso no passeio público, depois que eu ganhei a maratona escolar de Curitiba, quando eu tinha 10 anos, estou celebrando 60 anos de discursos. E sempre a turma gosta. Olha só, tem uma pergunta aí... Eu estou cheio de Greca Lovers. Eu sei. Seja você também um Greca Lover. Venham comigo. Vamos erguer o Paraná. Eu vou ser cidadão... eu vou ser nominado pela PUC no dia dos meus 70 anos, 17 de março.
é doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Olha só, Eu parabéns. fui ver quem foi o anterior para poder elogiá-lo. E daí quase morri. Porque o nome anteriormente a mim, que foi doutor honoris causa da PUC, é o Prêmio Nobel da Paz, o venerável defensor dos direitos humanos contra o apartheid, o grande bispo sul-africano Dom Desmond Tutu. Desmond Tutu. Que veio receber pessoalmente esse título. Sim, e daí, de Tutu para Rafa, a PUC vai ter 2 doutores honoris causa que são muito parecidos na alma, pelo menos no amor a Jesus, na fraternidade com os povos e no grande entendimento de que a universidade é a casa da sabedoria e que nós, só quando somos iluminados pela luz da sabedoria, é que nós realmente existimos. No mais, é tudo poeira, como diz o livro do Eclesiastes, vaidade das vaidades. Ai dos vaidosos, porque não conseguirão fazer história. A minha última pergunta é uma pergunta que todo mundo faz todo dia para todo mundo, já fizeram para mim, e a gente olha para uma pessoa, você está tomando Monjaro? Naturalmente. É? Para subir no helicóptero, para caber na roupa. Quer ver a minha cinta, ó? Ó, tá aqui, ó. Tudo isso eu já emagreci. Como eu sou, o povo é meu fiscal, vejam que mesmo sem margarita, eu estou me comportando. Olha só, eu vou até fazer uma foto ao vivo aqui, sua segurando a cinta, assim. Ou seja, tem aí uns 5 buracos nessa cinta aí que você já dispensou, né? 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você está no 13º. 13º e acabou a cinta. É. Agora, no sábado, como na forma do costume, lá na chácara, o Chico pega um prego quente e fura mais a cinta. Até o dia que nós vamos ter que fazer outra calça para não ficar sem calça em público. Tá muito bem, muito boa essa. Até porque, né, para ser primeiro para ser um bom candidato, como diz você, subir em helicóptero, em avião... Tô subindo em tudo. Parem com essa bobagem de que o Rafael Greca não sobe em helicóptero nem em avião. Antes tinha medo de descer do avião de frente e descia de costas. Já estou descendo, dando tchauzinho, que nem papa. Me aguarde. Rafael, muito obrigado por abrir esse espaço aí na sua agenda, né? Porque eu sei que você está sempre indo para lá e para cá, está no litoral, está lá na Ponte de Guaratuba, está no interior, enfim, está em todo lugar. Mas... o otimismo é o perfume da vida e quando a gente chega na minha idade, a gente tem que ser feliz, muito feliz. E eu quero sempre transformar a vida das pessoas numa paisagem feliz. O Nietzsche fala de um louco que era tão louco que matou Deus e resolveu passar uma esponja na linha do horizonte. Que os paranaenses não sejam loucos de passar uma esponja na linha do horizonte e esquecer a grandeza do Paraná. Olhem para o nosso grande rio, o rio de Itaipu, o rio das 7 Quedas, olhem para o horizonte do Mercosul, olhem para si mesmos, dentro da gente, para nós fazermos um projeto de civilização paranista aqui, apesar de Brasília, se Brasília ficar impossível. Muito obrigado. Obrigado. Grandes por Beça deste sábado, 28 de fevereiro, vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Tenha um ótimo final de semana. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Beça. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.